Imagine um homem idoso, exilado em uma terra estrangeira, olhando o horizonte de uma Babilônia que já não o assusta mais. O tempo passou, os impérios mudaram, mas algo dentro dele permanece inabalável: a fé no Deus de Israel. Seu nome é Daniel, e ele vive os últimos dias de um longo cativeiro. As rugas no rosto carregam a marca de uma vida inteira dedicada à oração, à sabedoria e à fidelidade. O que Daniel não imagina é que, mesmo depois de décadas servindo em palácios e sobrevivendo a reis e decretos mortais, a maior revelação de sua vida ainda estava por vir. Nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Daniel, encontramos uma das porções mais misteriosas e impactantes de toda a Bíblia. Ali, o profeta recebe uma sequência de visões proféticas, batalhas espirituais e revelações históricas que atravessam séculos, desde o retorno do povo judeu a Jerusalém até os eventos do fim dos tempos. Esses textos não são apenas profecias antigas, são mensagens atemporais, revelando como Deus governa a história humana, mesmo quando tudo parece perdido. Eles mostram o poder da oração, o peso do arrependimento e a realidade de um mundo invisível onde anjos e principados lutam enquanto os fiéis clamam na terra. O capítulo 9 começa com Daniel, lendo os escritos do profeta Jeremias. Ele descobre que o cativeiro da Babilônia estava prestes a terminar. Com o coração quebrantado, ele se ajoelha diante do Senhor para interceder pelo seu povo. É nesse momento que o céu se abre e o anjo Gabriel traz uma mensagem que mudaria a forma como entendemos o tempo, a redenção e o propósito divino. A famosa profecia das 70 semanas não fala apenas sobre o retorno de Israel à sua terra. Fala também sobre a vinda do Messias, a redenção do pecado e a promessa de um reino eterno. Nos capítulos seguintes, Daniel tem uma visão que o deixa sem forças. Um ser celestial glorioso lhe aparece, revelando que suas orações haviam sido ouvidas desde o primeiro dia, mas que uma guerra espiritual invisível havia impedido a resposta por 21 dias. O texto revela algo profundamente espiritual. Enquanto Daniel orava na terra, anjos e principados lutavam nos céus. Essa cena nos mostra que a oração tem poder real e que cada súplica feita com fé ecoa no mundo espiritual de maneiras que não podemos imaginar. Por fim, no capítulo 11, Daniel recebe uma revelação detalhada sobre o futuro das nações, uma profecia tão precisa que muitos estudiosos se espantam até hoje. O anjo descreve a ascensão e queda de impérios, os conflitos entre reis do norte e do sul, e a vinda de um governante perverso que profanaria o templo e perseguiria o povo de Deus. Esse personagem histórico é identificado como Antíoco Epifânio, mas a profecia também aponta para algo maior, uma figura futura, conhecida nas Escrituras como Anticristo, que tentará se exaltar acima de Deus e enganar as nações nos últimos tempos. Esses 3 capítulos formam um retrato divino da história e da eternidade. Daniel vê o que muitos profetas desejaram ver: o plano de Deus atravessando séculos, preparando o caminho para Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. Mas, acima de tudo, essa história nos ensina que, mesmo em meio ao caos político, à opressão e às guerras espirituais, o Senhor continua no controle. Ele ouve as orações, levanta seus servos e cumpre cada promessa no tempo certo. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. Nos próximos capítulos, você vai entender o significado profundo da oração de Daniel, o mistério da batalha espiritual e as profecias que mudaram o destino das nações, um verdadeiro testemunho de que Deus reina sobre a história e sobre o futuro. Era o primeiro ano do reinado de Dário. O medo e o silêncio pairavam sobre a Babilônia, que agora tinha um novo senhor. Daniel, já velho, com cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo, decide abrir os pergaminhos antigos do profeta Jeremias. Enquanto seus olhos percorrem as palavras, um detalhe prende seu coração: 70 anos. 70 anos de cativeiro. 70 anos de disciplina divina. E esse tempo estava chegando ao fim. É como se, naquele instante, uma chama reacendesse dentro dele. Daniel entende que o exílio não era apenas uma punição, mas um chamado ao arrependimento, uma oportunidade de reconciliação entre Deus e seu povo. Então, ele faz o que sempre fez diante do impossível: ora. A cena descrita em Daniel capítulo 9 é uma das orações mais comoventes de toda a Bíblia. Não é uma oração por bênçãos, por livramento, nem mesmo por vitória pessoal. Daniel ora com o coração quebrantado, intercedendo pela nação. Ele se coloca no lugar do povo e confessa pecados que talvez nem tenha cometido, dizendo: pecamos, cometemos iniquidades,
Procedemos impiamente e fomos rebeldes. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 5. É uma oração feita com lágrimas, com jejum e com o rosto voltado para Jerusalém. Mesmo distante, ele ainda ama aquela cidade como centro da presença divina. Enquanto suas palavras sobem, o céu se move. Deus ouve o clamor de um homem justo e envia o anjo Gabriel com uma resposta que ultrapassa tudo que Daniel imaginava. Gabriel lhe revela uma das profecias mais profundas da Escritura, as 70 semanas. Cada semana representa 7 anos, e essas 70 semanas totalizam 490 anos, um plano completo de Deus para restaurar Israel, trazer a justiça eterna e cumprir a promessa do Messias. O anjo explica que o ponto de partida desse relógio profético seria a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem seria dada anos depois, nos dias de Neemias, quando o rei Artaxerxes permitiu a reconstrução da cidade. A profecia se divide em 3 partes: 7 semanas, 62 semanas, uma última semana. Nas primeiras 69 semanas, ou 483 anos, aconteceria algo extraordinário. O Messias seria revelado e morto, mas não por si mesmo. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26. É uma profecia direta sobre a crucificação de Jesus Cristo. Séculos antes de ele nascer, Deus já revelava o tempo exato em que o Salvador viria e seria sacrificado pelo pecado do mundo. Mas a revelação não termina aí. Gabriel anuncia que após esse período viria destruição sobre a cidade e o santuário, algo que se cumpriu quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E então surge um último período, a última semana, um tempo ainda futuro, quando um governante poderoso faria uma aliança com muitos por uma semana, mas a metade dela quebraria a aliança e traria abominação ao templo. Essa profecia aponta para o tempo do Anticristo, um período de grande tribulação antes da volta gloriosa de Cristo. O mais impressionante é que tudo isso começa com uma simples oração. Daniel não sabia que suas palavras, ditas em lágrimas, desencadeariam uma das revelações mais exatas e detalhadas da história humana. O que parecia apenas um clamor de um exilado tornou-se um decreto celestial, um mapa do plano redentor de Deus. Essa cena revela algo essencial para todos nós. As orações sinceras movem o coração de Deus. Quando um servo se humilha e busca o perdão não apenas para si, mas pelo seu povo, o céu responde. Daniel não buscava glória, buscava restauração. E Deus lhe mostrou que a verdadeira restauração viria não por um rei terreno, mas pelo Rei dos Reis, o Messias prometido. As 70 semanas de Daniel são mais do que números. São a contagem regressiva do amor de Deus pela humanidade. Elas mostram que o Senhor não esquece suas promessas e que cada detalhe da história está em suas mãos. Mesmo no exílio, Daniel descobriu que o tempo do homem nunca interrompe o tempo de Deus. E enquanto o profeta chorava em terra estrangeira, o céu preparava o maior de todos os planos. A vinda de Cristo, o Cordeiro tiraria o pecado do mundo. 3 semanas haviam se passado desde que Daniel começou a jejuar. Ele não comia nada saboroso, não se perfumava, nem bebia vinho. Seu coração estava aflito, buscando entender o futuro de Israel e o significado das visões anteriores. A Babilônia já havia caído, e agora o Império da Pérsia governava o mundo. Mesmo assim, Daniel sabia que o sofrimento de seu povo ainda não havia terminado. Então, ele fez o que sabia fazer de melhor. Se humilhou diante de Deus. Durante 21 dias inteiros, o céu pareceu silencioso. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Mas Daniel não desistiu. E é justamente nesse ponto que a história muda. Quando tudo parece em silêncio, o céu se move em segredo. No 24º dia do primeiro mês, às margens do rio Tigre, Daniel levanta os olhos e vê algo que o faz tremer até os ossos. Ele descreve um ser celestial glorioso, vestido de linho puro, com o corpo reluzente como uma pedra preciosa, o rosto brilhando como relâmpago e os olhos como tochas de fogo. Sua voz era como o som de uma multidão, e sua presença fazia o ar vibrar. Daniel cai com o rosto em terra, sem forças, tomado por um temor santo. Os homens que estavam com ele não viram nada, mas sentiram o peso espiritual daquela presença e fugiram apavorados. É um momento que divide a realidade visível e a invisível, o encontro entre o humano e o divino. Aquele ser toca Daniel e o levanta, dizendo palavras que ressoam até hoje. Não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Essa frase muda tudo. Desde o primeiro dia, ou seja, antes que Daniel visse qualquer resposta, Deus já havia ouvido sua oração. O que Daniel não sabia era que, por trás dos bastidores da história, uma batalha espiritual colossal estava acontecendo. O ser celestial explica que o príncipe do reino da Pérsia, uma entidade espiritual maligna que influenciava aquele império, havia resistido à submissão por 21 dias. Somente quando Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo, ele conseguiu passar para entregar a mensagem. Isso revela uma das verdades mais impressionantes das Escrituras. Enquanto os servos de Deus oram na terra, o mundo espiritual entra em movimento. Há guerras invisíveis travadas entre anjos e principados, entre luz e trevas, e nós, muitas vezes, não percebemos. Daniel estava apenas orando, mas sua perseverança sustentava uma batalha celestial. Ele não sabia, mas suas palavras tinham peso eterno. Esse relato é uma das descrições mais claras da realidade da guerra espiritual. Mostra que a oração não é apenas uma conversa, é uma arma. Cada clamor sincero toca o trono de Deus e confronta as forças que se opõem à sua vontade. Daniel não venceu pela espada, mas pela fé. Ele não tinha exércitos, mas tinha o favor do Altíssimo. E isso foi suficiente para mover os céus. Depois de fortalecer Daniel, o ser celestial lhe revela que veio para mostrar o que há de acontecer ao seu povo nos últimos dias. A visão que se segue não é apenas sobre reinos e batalhas humanas, mas sobre a luta contínua entre o bem e o mal, que culminará na vinda do Messias e no triunfo final de Deus sobre as forças das trevas. Daniel, ainda fraco e atônito, compreende que sua vida, suas orações e até mesmo seu sofrimento faziam parte de algo muito maior, o plano eterno de Deus pela redenção do mundo. Essa passagem é um lembrete poderoso. Deus ouve mesmo quando parece em silêncio. Às vezes, a resposta demora não porque ele se esqueceu, mas porque há uma guerra acontecendo no invisível. Cada dia que Daniel permaneceu orando foi um dia de resistência espiritual. A vitória só veio porque ele não desistiu. E é isso que o texto nos ensina. Orar é lutar e perseverar é vencer. Enquanto Daniel se prostrava em adoração, o mensageiro celestial partia para continuar a batalha, dizendo que voltaria a lutar contra o príncipe da Pérsia e depois contra o príncipe da Grécia. Era um lembrete de que os impérios humanos são apenas fachadas passageiras de uma guerra espiritual constante. Por trás dos tronos e das coroas, há forças invisíveis tentando influenciar a história. Mas acima de todas elas está o Deus soberano, que nunca perde o controle. No final do capítulo, Daniel, ainda impactado, permanece em silêncio. Ele compreende que suas orações não apenas pedem, mas participam do mover divino. A guerra espiritual não é apenas uma metáfora, é uma realidade. E aquele velho profeta, sozinho nas margens do rio, testemunha o que muitos jamais entenderiam. Enquanto os homens lutam na terra, Deus luta por nós nos céus. As visões terminaram. O velho profeta está exausto, os joelhos tremem, e o coração pulsa entre o medo e a admiração. Ele viu o invisível. Ele entendeu que a história humana não é uma sequência aleatória de impérios, mas uma linha reta conduzida pelas mãos do Todo-Poderoso. Daniel compreende que o Deus que permitiu o cativeiro é o mesmo que promete a redenção. O Deus que levanta reinos também é o que os derruba. E, no fim de todas as eras, só um trono permanece de pé, o trono do Eterno. Os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Daniel não são apenas profecias antigas, são janelas abertas para o coração de Deus. Eles nos ensinam que a oração sincera pode mover os céus, que existe uma guerra espiritual, real por trás dos acontecimentos da terra, e que Deus continua no comando, mesmo quando tudo parece ruir. Daniel orou em silêncio, e o céu respondeu em trovões. Ele jejuou sozinho, e anjos travaram batalhas por causa de suas palavras. Ele viu impérios surgirem e desaparecerem, mas aprendeu que o poder dos homens é como poeira diante da eternidade. Há uma beleza profunda nesse mistério. O mesmo Deus que mostrou a Daniel os grandes eventos da história também vê as nossas lutas pessoais. O mesmo Senhor que controla impérios ouve a oração simples de um coração contrito. O que Daniel descobriu é o que precisamos lembrar todos os dias. Deus nunca perdeu o controle.
Mesmo quando o mundo parece dominado pela injustiça, mesmo quando as forças espirituais parecem vencer, o plano divino segue intacto. Ele tem o tempo certo para cada coisa, o tempo de corrigir, o tempo de restaurar e o tempo de redimir. Quando olhamos para a profecia das 70 semanas, vemos o amor de Deus escrito em números. Quando contemplamos a guerra espiritual do capítulo 10, entendemos que não estamos sozinhos. E quando estudamos o capítulo 11, percebemos que nenhum poder terreno pode apagar a promessa celestial. Tudo isso aponta para um único nome: Jesus Cristo, o Messias anunciado a Daniel, o Rei que venceu o pecado e reinará para sempre. E é aqui que a história de Daniel toca a nossa vida. Porque, assim como ele, vivemos dias de incerteza, guerras, corrupção e medo. Mas quem conhece o seu Deus não se abala. Daniel não confiava em reis, nem em governos, nem em exércitos. Ele confiava no Deus que governa a história. E é esse mesmo Deus que ainda reina hoje, ouvindo as orações, levantando intercessores, preparando seu povo para o fim dos tempos. No final, a mensagem é clara: não tema o futuro, confie em quem o escreveu. As profecias não foram dadas para nos assustar, mas para fortalecer nossa fé. Elas nos mostram que, por trás de cada acontecimento, existe um propósito eterno e que o fim da história já está determinado. Cristo triunfará. O mesmo Deus que esteve com Daniel na Babilônia está conosco hoje, em cada oração feita em segredo, em cada lágrima derramada em silêncio, em cada batalha travada na alma. Ele não falha, ele não se atrasa, e ele cumpre tudo o que prometeu. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Essa é a nossa esperança. Esse é o chamado para esta geração. Seja como Daniel, ore, persevere e confie, porque quem permanece fiel verá o impossível acontecer. Se esta mensagem tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que Deus ainda reina. Comente aqui abaixo o que mais te marcou na história de Daniel. Sua oração, sua fé ou sua coragem diante das visões. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e fé para mais pessoas. E lembre-se, os reinos passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. A visão continua. Daniel ainda está diante do ser celestial. Suas mãos tremem e o coração bate acelerado. O anjo agora começa a revelar algo que ultrapassa o entendimento humano, uma linha do tempo detalhada do futuro das nações. O que é mostrado a Daniel no capítulo 11 não é apenas um panorama político, mas um plano profético traçado por Deus antes mesmo dos impérios existirem. Cada rei, cada batalha e cada traição faz parte de uma engrenagem que cumpre um propósito divino. E, no centro de tudo, está o povo de Deus, o eixo em torno do qual gira toda a história. O anjo começa descrevendo os reis da Pérsia, que dominariam até que surgisse um quarto rei, mais rico e poderoso, que provocaria a guerra contra a Grécia. Isso se cumpre séculos depois, com o reinado de Xerxes, o mesmo que enfrentou os gregos nas famosas guerras médicas. Em seguida, o anjo fala de um rei valente que se levantaria e governaria com grande domínio. Essa é uma referência clara a Alexandre, o Grande, o conquistador macedônio que, em pouco mais de uma década, construiu o maior império da antiguidade. Mas, assim como a profecia diz, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 4. Após sua morte, o império de Alexandre foi dividido entre seus generais, e desses fragmentos surgiram 2 reinos que se destacaram: o reino do norte, Síria, e o reino do sul, Egito. A partir daí, Daniel recebe uma sequência impressionante de eventos, alianças, casamentos políticos, traições, guerras e invasões, tudo descrito com uma precisão que a história confirmaria séculos depois. Entre esses reis, destaca-se a figura de Antíoco IV Epifânio, o rei do norte que se tornaria símbolo da perseguição ao povo judeu. Ele invadiu Jerusalém, profanou o templo e proibiu o culto a Deus. Mandou sacrificar um porco no altar sagrado, ergueu uma imagem pagã dentro do santuário. O texto diz: levantará abominações desoladoras. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. Essa expressão ecoaria no futuro.
sendo usada por Jesus Cristo ao falar sobre o anticristo que surgirá no fim dos tempos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15. Antíoco foi um prenúncio, uma sombra do mal que ainda virá. Ele representa o espírito de rebelião que se levantará contra Deus nos últimos dias. O anjo revela que esse rei perverso se exaltará acima de todos os deuses, falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, perseguirá aqueles que forem fiéis ao Senhor. Ele prosperará por um tempo, enganará muitos com promessas e alianças, mas seu fim será trágico. Será destruído sem intervenção humana. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 45. Essa expressão aponta para o juízo final de Deus. O anticristo, assim como todos os reinos humanos que se opõem ao Senhor, será derrotado não por exércitos terrenos, mas pelo poder divino. A profecia de Daniel mostra que a história do mundo é uma sucessão de impérios que se levantam e caem: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Mas todos têm o mesmo destino: a queda diante do reino eterno de Deus. O poder dos homens é temporário, mas o trono do Altíssimo é inabalável. Nenhum império, por mais forte que pareça, pode impedir o cumprimento da vontade de Deus. Enquanto o anjo fala, Daniel sente o peso da revelação. Ele entende que a profecia não é apenas sobre guerras externas, mas sobre uma batalha espiritual contínua, onde o orgulho humano tenta substituir o lugar do Criador. Cada rei que se exalta, cada império que persegue os justos, repete a mesma história, a tentativa do homem de ser Deus. Mas, no final, todos caem diante da glória do verdadeiro rei. Esse capítulo nos faz olhar para o presente e enxergar que o mundo ainda segue esse ciclo: poder, corrupção, idolatria, queda. A profecia de Daniel é um espelho da humanidade. Ela mostra que por trás das manchetes, das guerras e das decisões políticas, há uma luta entre o reino das trevas e o reino de Deus. E assim como no passado, o Senhor continua soberano, guiando a história rumo à consumação final, quando Cristo voltará para estabelecer o seu governo eterno. Daniel, ao ouvir tudo isso, fica sem forças. Ele compreende que Deus não apenas revela o futuro, ele o dirige. Cada império, cada geração, cada evento, tudo caminha para o mesmo destino: a vitória do Cordeiro. E mesmo diante de tanta dor e destruição, há uma promessa que sustenta a fé do profeta e a nossa. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Essa frase resume todo o propósito da profecia. O poder dos impérios passará. O anticristo cairá. Mas os que conhecem a Deus permanecerão firmes. Daniel encerra essa visão com o coração pesado, mas com a alma em paz. Ele sabe que o reino de Deus triunfará. E a mensagem atravessa os séculos para nos lembrar: ainda que o mundo pareça dominado pelas trevas,